Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 18 de julho de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. João Marcelo de Oliveira e a doutora Adriana Pereira. Também em sessão, Dr. César pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, doutor André, doutora Bruna, que sustentaram oralmente suas razões recursais. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui sempre a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Entendendo aqui a ordem de sustentação oral, vou iniciar pelo auto de infração 4.101.122, RECT, Bankster do Brasil Limitada, relatoria do Dr. Samuel Riema. É um pedido de retificação de julgado. A doutora Bruna encontra-se presente para a realização da sustentação oral. Passo então a palavra ao senhor relator, para que possa contextualizar o PRJ aqui. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu vou disponibilizar meu voto. É um PRJ que sustenta a existência de 2 erros de fato na decisão proferida pela extinta Colém da 9ª Câmara Julgadora. O primeiro erro de fato é relativo à questão da comprovação das operações interestaduais, e o segundo erro de fato relativo a uma inclusão de determinados produtos no rol de produtos sujeitos à substituição tributária. Em decisão de primeira instância, o julgador tinha excluído determinadas mercadorias, e no julgamento do recurso de ofício, a 9ª Câmara entendeu que esses produtos, 2 desses produtos, 2 classificações fiscais, não teriam sido revogadas, e entendendo que elas estariam sim sujeitas à substituição tributária. Então, são esses dois os erros de fato, presidente. Passo a palavra para a patrona. Bom dia, doutora Bruna. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigada, presidente. Obrigada ao relator também. Esse pedido de retificação de julgado, acho que é só importante contextualizar, ele envolve a Operação Catarse. A Operação Catarse, ela foi uma fiscalização que foi realizada pelo Estado de São Paulo para verificar o recolhimento do ST, e o que São Paulo entendeu, né? O que aconteceu? Eram operações de venda interestaduais de mercadorias que foram realizadas por diversas indústrias daqui do estado de São Paulo, não apenas a recorrente, né, a hora requerente, mas indústrias como 3M, Diageo, P&G, Nivea, todas elas acusadas de serem partícipes de uma fraude que foi realizada pela empresa F mais Par. Então, na prática, o que acontecia? As mercadorias, elas eram vendidas para a F mais Par, localizada no estado do Espírito Santo, e o responsável para realizar o recolhimento do ICMS-ST era a F mais Par pela existência do proprietário. E as mercadorias, elas eram entregues na F mais Par. Então, o que é importante fixar, e que é o primeiro erro de fato, com devido respeito do acórdão recorrido, é que a gente está diante de uma operação de venda interestadual com a efetiva entrega da mercadoria na F mais Par. E esse fato, ele é reconhecido pela própria fiscalização, isso consta do relatório circunstanciado. Então, não existem dúvidas de que a operação de venda interestadual de mercadorias, ela aconteceu. E o que o acórdão recorrido entendeu é que não teria sido comprovada a entrega das mercadorias na empresa F mais Par. E isso é muito importante. Por quê? Porque a não comprovação da entrega é como se a mercadoria não tivesse saído do estado de São Paulo, o que remeteria,
inclusive, a uma outra capitulação em relação à exigência do ICMS-ST, ou seja, a empresa deveria comprovar a entrega. Só que no presente caso, não foi essa a acusação fiscal. A acusação fiscal ela é distinta. O que o Fisco de São Paulo fundamenta a sua autuação é no artigo 84A da Lei 6374. E esse artigo, ele diz o quê? Que o fisco fica autorizado a desconsiderar negócios jurídicos que sejam realizados com a prática de fraude ou simulação. Ou seja, o que o fisco tinha que comprovar no presente caso, e é o que vem sendo defendido desde o começo da defesa, do recurso, e agora em âmbito de recurso especial, é que não há prova da comprovação da materialidade em relação à recorrente. E isso é importante, porque é a própria acusação fiscal, e isso induziu, com devido respeito à nona Câmara, ao erro de que, pelo simples fato de você não ter a comprovação da entrega da mercadoria, você não teria comprovado que a operação ocorreu. Só que a operação ocorreu. E o fisco não está dizendo isso. O fisco de São Paulo está dizendo que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, que a recorrente saberia dessa fraude que era realizada, por quê? Porque quando a mercadoria chegava na F+Par e era entregue na F+Par, que é o momento que é encerrada a sua responsabilidade em relação a essa mercadoria, porque eu vendi para a F+Par, eu entreguei para a F+Par, a tradição a minha responsabilidade se encerra ali com a tradição. O senhor Flávio Teixeira, que foi incluído como responsável solidário nessa acusação fiscal, que era o dono da F+Par, a F+Par ela revendia essa mercadoria, ela transferia essa mercadoria de volta ao estado de São Paulo. E foi aí que a fiscalização simplesmente verificou que ocorria uma fraude, ou seja, que a mercadoria que chegava na F+Par retornava para o estado de São Paulo. Só que o que o fisco está dizendo é que a recorrente, ela sabia que isso acontecia, que ela tinha conhecimento, que ela quis participar dessa fraude e que por isso, na verdade, ela não quis vender para a F+Par no estado do Espírito Santo, ela quis fazer uma operação interna de venda de mercadorias. Então essa é a acusação fiscal. E o que o acórdão entendeu foi de uma forma distinta. Então, o fato dele ter entendido dessa forma, isso acabou, com o devido respeito, contaminando toda a prova que foi realizada pela recorrente para demonstrar que, número 1, não tem materialidade da acusação em relação a ela, não existe prova no processo de que ela sabia que essa operação acontecia, essa operação fraudulenta, porque a operação fraudulenta ninguém tem dúvida de que aconteceu, de fato a fiscalização de São Paulo comprova que houve a fraude, só que para aplicar o 84A da lei daqui do Estado de São Paulo, você precisa comprovar a intenção de dolo, o dolo precisa ser provado, e o dolo não está comprovado nos autos, e isso fez com que a recorrente tivesse que demonstrar o quê? Além da ausência de materialidade, a sua boa-fé, e que as operações foram realizadas na forma em que retrataram em sua documentação fiscal. Então, quando o acórdão recorrido entende que eu não fiz a entrega da mercadoria, ele simplesmente acaba ignorando, com devido respeito, toda a comprovação que a recorrente fez em relação a efetiva venda da mercadoria, a efetiva entrega da mercadoria, que não era objeto de discussão, nem a fiscalização questiona isso, mas porque ela não tem outra forma de comprovar nos autos que as operações ocorreram na forma que retratadas, a não ser a comprovação da sua boa-fé. E isso foi ignorado com devido respeito no acordo. Então, por isso que essa questão fática, ela é importante, porque a acusação seria outra. Eu teria que comprovar a saída da mercadoria do Estado de São Paulo, e não é isso que a fiscalização de São Paulo fez, não é isso que ela está imputando aqui à requerente. E o segundo ponto, excelências, é justamente o ponto trazido pelo relator, que é a questão que dois grupos, né, são repelentes tópicos que são vendidos pela requerente, que são classificados nas NCMs 3405/2000 e 3405/9000. E essas NCMs, elas não constam do convênio 92 de 2015, então, a partir de janeiro de 2016, não existe ST para esses dois tipos, né, de produtos classificados nessas NCMs, e razão pela qual tinha sido excluído pela decisão de primeiro grau, mas que acabou sendo, de forma, pelo menos no entendimento da requerente, de forma equivocadamente restaurada e mantida pelo VA-acórdão, que foi proferido pela nona Câmara. Então, como a gente está discutindo aqui um período de setembro de 2016 até dezembro de 2017, não existia ST, mas pelo menos para esses dois grupos de NCMs. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço, doutora Bruna, muito esclarecedor. Devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado, presidente. Já disponibilizei meu voto. Com relação ao primeiro erro de fato, eu estou entendendo que não restou configurado.
E aí passo a leitura do meu voto. No item 5, parágrafo 5. A autuada sustenta o primeiro erro de fato sob a alegação de que a decisão retificante estaria dissociada da realidade dos fatos e do quadro probatório, uma vez que a concretização das operações interestaduais seria fato incontroverso. Da análise dos autos, constata-se que a falta de comprovação das operações interestaduais é a base de toda a autuação e discussão travada nos presentes autos. Enfrentar tal questão, a meu ver, consiste em reexaminar e rediscutir todas as matérias de fato e de direito envolvidas no presente caso, que sabidamente não é permitido por esta via recursal. Não se trata, portanto, de uma questão em controvérsia. Dito isso, entendo que tal erro não restou configurado, motivo pelo qual deixo de conhecer do pedido de retificação julgado nesta porção. A autuada sustenta o segundo erro de fato sob o argumento de que a decisão retificanda deveria ter excluído também da autuação as mercadorias classificadas na NCM 3405-2000 e 3405-9000, posto que o decreto 61983 de 2016 não teria se limitado a excluir do regime da substituição tributária as mercadorias abrangidas pelas NCMs 3405-1000 e 3405-4000, assim como assentado no acórdão recorrido. Examinando a decisão retificanda, tem-se que os julgadores, ao determinarem a exclusão da autuação apenas das mercadorias abrangidas pelas NCMs 3405-1000 e 3405-4000, e não em relação a todos os produtos com NCM que se iniciam em 3405, como sustenta a autuada, fundamentaram então o entendimento no fato de que o julgador de primeira instância interpretou de forma ampliativa e equivocada o decreto 61983, pois o referido diploma normativo somente teria excluído de tal sistemática as mercadorias referidas nos itens 7 e 8 do artigo 313-K do regulamento, correspondentes às NCMs de números 3405-1000 e 3405-4000. Todavia, da análise do artigo 3º do decreto 61983, constata-se que, de fato, o item 3 do artigo 312 do regulamento, que inclusive fundamenta a capitulação da infração do AIM, foi excluído do rol de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Item este que contempla as mercadorias classificadas nas NCMs 3405-2000 e 3405-9000. E aqui eu trago a transcrição do artigo 3º do inciso 2 do decreto 61983 e também do artigo 312 do regulamento, no parágrafo 1º, item 3. Com efeito, entendo que tal erro de fato restou configurado, motivo pelo qual as mercadorias, massas, pastas, ceras, encáusticos, líquidos, preparações e outros para dar brilho, limpeza, polimento ou conservação classificadas nas NCMs 3405-2000 e 3405-9000 também deverão ser excluídas do AIM, que exige CMS-ST, dada a constatação de que o decreto 61983 excluiu, a partir de janeiro de 2016, também, na parte que interessa o presente, os produtos classificados nas NCMs 3405-20 e 3405-90 do regime da substituição tributária. E, a meu ver, ficou bem clara essa situação, presidente e colegas. O fato de que, quando a gente vai para a decisão retificanda, ela é omissa totalmente quanto ao artigo 312, o qual justamente fundamenta a infração formulada no presente caso, e cujo artigo incluía, no período anterior a janeiro de 2016, esses produtos classificados no 3405-20 e 3405-90 no rol de produtos sujeitos à substituição tributária. Quando os julgadores enfrentam essa questão, ele simplesmente fala do 313-K e esquece que esses itens estavam no 312 e que também foi objeto do decreto que excluiu tais produtos da ST. Então, assim, eu entendi que esse fato, sim, é um erro, não ter sido considerado, especialmente também porque na decisão retificanda, os julgadores interpretam essa exclusão que foi determinada pelo julgador de primeira instância como uma interpretação extensiva, e na verdade entendo que não é uma interpretação extensiva, né? A exclusão desses produtos está de forma bastante clara, e a omissão do 312 na decisão retificanda, a meu ver, deixa bem claro que aí sim restou configurado o erro de fato. E essa tese já estava sendo trazida pela autuada desde a defesa. Então, portanto, em relação ao primeiro erro de fato, eu entendo que seria rediscutir toda a matéria travada nos presentes autos, então entendo que não restou configurado.
mas em relação ao segundo erro de fato, entendo que sim, e, portanto, determino a exclusão dessas mercadorias também do rol de produtos aqui da autuação, por entender que elas estavam excluídas do rol da substituição tributária nesse período. É como voto, presidente. Agradeço, doutor Samuel. Só uma dúvida procedimental aqui no registro. Essa exclusão ela vai refletir no recurso de ofício, né? Recurso de ofício, perfeito. Tá, Porque foi o recurso de ofício que foi dado parcial provimento, e é específico com relação a esses itens. tá bom, perfeito. Agradeço. A representação fiscal, doutor César, tem alguma consideração nesse caso específico? Perfeito. Não tenho não, doutor. Agradeço, doutor César. Senhor João Marcelo. Sem considerações, doutor Ítalo, vou acompanhar o relator. Obrigado, doutora Adriana. Em considerações. Obrigado. Também vou acompanhar. Parabenizo o doutor Samuel pelo voto. E, de fato, esse erro aí constatado é o clássico erro de fato, né? De fato, eu considero uma questão não existente como existente. Bem, vou acompanhar o voto do doutor Samuel. Presidente, uma dúvida. Estou fazendo o registro do voto e entendo que o PRJ ele deve ser conhecido parcialmente, porque no primeiro não entendo que não restou conhecido, mas quando eu clico no conhecido parcialmente, ele me dá a opção no voto do mérito, tão somente de não provido ou parcialmente provido. E eu entendo que não é parcialmente provido, né? É na parte conhecida, integralmente provido. Então, eu teria que fazer, se o sistema só me dá essa opção, eu entendo que eu deveria fazer o ajuste na parte dispositiva e na Então, emenda. só que o efeito prático no registro é o É o recurso contrário, de né? ofício. Porque Que o vai ser o recurso, recurso de ofício. porque o recurso de ofício, ele vai ser, por consequência dessa Não decisão, ele vai provido. ser não provido. Então, eu acho que não afeta muito essa questão do conhecimento parcial do PRJ, né? Então, mas a minha dúvida é, porque na ementa aí na parte dispositiva, eu coloco conhecimento parcial e integral provimento. Então, eu teria que refletir a questão aqui do sistema, né? O parcial provimento é do PRJ, né? Exato. E aí, No sistema aqui, quando eu clico parcial provimento, ele só me dá a opção de parcial provimento. Então, parcial conhecimento e parcial provimento, entendeu? eu acho que não tem problema, não. Não? Não, porque acho que o principal vai ser o reflexo quando abrir a Recurso de janela para ofício. votar nos outros, né? E Tá aí bom. ali espelha melhor, acho que não tem problema. Perfeito, então. Vou fazer o registro. Tá. Feito, presidente. Perfeito. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada.
Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo aqui, doutora Bruno, o voto de relatoria, com reflexo direto no recurso de ofício, que agora passa a ser não provido. Então, Perfeito. mantida a decisão de primeira instância. Tá bom. Obrigada a Gra- todos e uma excelente sessão. Agradeço. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Encerro o julgamento. Passo então ao próximo processo com pedido de sustentação oral, auto de infração 407-767, Empresa Elétrica Bragantina S.A., minha relatoria, doutor André encontra-se presente para sustentação oral. Aqui eu vou brevemente contextualizar a acusação fiscal. São diversas acusações, todas de creditamento indevido, sendo a título de apropriação de crédito pela entrada de bens do ativo imobilizado, cujos valores lançados na escrita fiscal foram obtidos pela aplicação dos fatores de apropriação previstos na Lei Complementar 87/96, artigo 20, parágrafo 5º, inciso 3, determinados com erro decorrente da exclusão do valor total das operações de saída de energia elétrica a título de transferência. Esse é o item 1. Os itens 2 a 5 são de crédito indevido, a título de apropriação de créditos pela entrada de bens do ativo imobilizado empregados em atividades alheias à empresa, que é de distribuição de energia elétrica, ou destinados ao seu próprio uso e consumo, no caso, materiais de informática, comunicação e eletrodomésticos. O item 2 também é de crédito indevido, esse relativo a veículos, partes e acessórios. E o item 3, máquinas e equipamentos diversos. O item 4, outros, aliás, esse é o item 4 e o item 5, outros materiais. Então, a diferença dos itens só com relação ao tipo de mercadoria que foi objeto de creditamento, mas todos esses itens, principalmente dos itens 2 a 5, dizem respeito a esse creditamento pela entrada de bens integrados ao ativo imobilizado, porém, no entendimento do fisco, empregados em atividades alheias às da empresa que é própria de distribuição de energia elétrica. Houve o cancelamento do item 1.1, que foi objeto aqui de recurso de ofício, e os outros itens são objeto do recurso ordinário. É o suficiente como relatório. Bom dia, doutor André. A Bom palavra é dia. sua. Fica à Bom, vontade. muito obrigado pela recepção. Só fazendo aqui um adendo, os itens relacionados aos materiais de informática, veículos, foram posteriormente pagos pela empresa. A petição foi juntada em janeiro de 2019, com os comprovantes de pagamento e o discriminativo a quais bens se referem, a quais demonstrativos, né? Então, Perfeito. Então, a discussão aqui a discussão aqui vai ser basicamente sobre os outros materiais, que é o demonstrativo 6. Outros materiais, demonstrativo 6, exato, tem 5. Bom, o que acontece aqui, nesse caso? A Energisa é uma empresa distribuidora, Energisa é quem sucedeu por incorporação à Bragantino. Ela é uma distribuidora de energia elétrica. A distribuição de energia elétrica é feita por meio de postes, né? Pelo menos em cidades um pouco menos civilizadas, em que não é pelo subterrâneo. E o que acontece? Esses postes, eles não são comprados prontos. Não existe uma loja de postes de distribuição de energia elétrica, né? Esses postes são construídos. Então, a Energisa, quando vai construir os postes, ela compra o poste, ela compra os fios, ela compra as arruelas, ela compra os fusíveis. Do contrário, se cair um raio, o poste incendeia. Ela compra os condutores, ela compra sapatilhas. Todos esses materiais, quando juntados, formam a rede de distribuição de energia elétrica, né? E qual que é a discussão nesse caso aqui agora? São justamente esses materiais menores,
né? Não necessariamente a estrutura de concreto do poste, mas os materiais menores que compõem o poste, né? E aí, quanto a esse ponto, eu começo dizendo o seguinte: é, segundo a resolução ANEEL, né, o setor elétrico precisa respeitar o manual de contabilidade do setor elétrico, tá? O manual de contabilidade do setor elétrico, por sua vez, determina que esses materiais menores, os componentes que compõem as máquinas, devem ser integrados ao ativo imobilizado, né? Inclusive possuem o mesmo tempo de vida útil que a própria máquina, né? Porque esses materiais menores se prestam ao objetivo do item maior, né? Ou seja, sem o item maior, não existe o item menor. Sem o item menor, não existe o item maior, né? As peças juntas formam a rede de distribuição de energia elétrica. Então, é esse aqui o principal ponto. Esses itens menores não podem ser considerados como bens de uso e consumo ou alheios à atividade. Primeiro, não são bens de uso e consumo, porque elas integram o ativo mobilizado, né? E integram o ativo mobilizado conforme previsto pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e, inclusive, por resoluções, decisões normativas CAT, que foram mencionadas no recurso ordinário, que determina que os bens menores acompanham as máquinas, né? E segundo, porque sim, há dois pontos do porquê que não são bens de uso e consumo ou alheios. Primeiro, porque integram ativo mobilizado, então não podem ser de bens de uso e consumo. E segundo, porque sem eles não existe rede de distribuição de energia elétrica, né? Pelo menos aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os bens menores que a gente está tratando aqui foram tratados em dois laudos juntados pela recorrente, né? Um laudo e um relatório, nas folhas 81 mil e tantas, eu posso falar a folha aqui corretamente, se quiserem. E esses relatórios foi convertido em diligência, o julgamento, para análise desses relatórios, e o fiscal atuante não analisou os relatórios, ele só fez referência à fiscalização, dizendo não foi comprovado que esses bens integram a rede de distribuição de energia elétrica, mas não efetivamente analisou esses dois documentos, que são laudos feitos por engenheiros técnicos no setor elétrico, analisando justamente os materiais glosados, né? Inclusive fazendo referência aos itens do auto de infração a que eles se referem. Esses materiais não foram analisados, apesar de ter sido convertido em diligência para que fosse feita a sua análise. Então, meu ponto aqui basicamente é esse. Os materiais são os materiais menores que a gente está tratando aqui. Esses materiais integram o ativo mobilizado. Esses materiais são a condição para que exista a rede de distribuição de energia elétrica, né? E a sua aplicação nessa rede é demonstrada por laudos feitos por engenheiros. Laudos esses que não foram analisados ainda. Bom, era o que eu brevemente tinha para falar. Agradeço, doutor André. Obrigado pela objetividade e clareza. Eu passo, então, a leitura do voto, que já está registrado aí no sistema. Iniciando aqui pelo recurso de ofício, que objeto do item 1.1, visto que o julgador de primeira instância, ele julgou parcialmente procedente o auto de infração e cancelou esse item 1.1, relativo ao creditamento indevido a título de apropriação de créditos pela entrada de bens do ativo imobilizado, cujos valores lançados na escrita fiscal foram obtidos pela aplicação dos fatores de apropriação previstos na Lei Complementar 87/96, determinados com o erro decorrente da exclusão do valor total das operações de saída, das saídas de energia elétrica a título de transferência. Em outras palavras, a acusação fiscal se reporta ao crédito indevido ICMS pelas entradas de bens integrados ao ativo mobilizado, em face de erro na apuração do fator mensal de 1,48 avos da relação entre o valor da operação de saída e prestações tributadas e o total das operações de saída e prestações do período, por exclusão no valor do último das saídas de energia elétrica a título de transferência. A decisão a qual fundamentadamente assim dispôs. Entendo assistir razão ao recorrente. A questão é se os valores de transferência interestadual de energia elétrica poderiam ser considerados no numerador, que é o valor das operações de saída e prestações tributadas. Diz que as saídas de energia elétrica para outro estado da federação não são tributadas, contudo,
a previsão de manutenção do crédito nas respectivas operações nos termos do artigo 68, inciso 3 do regulamento. Os valores das saídas de energia elétrica para outro estado da federação devem ser considerados para efeito na apuração dos itens de apropriação dos créditos ICMS, integrando a relação como numerador, que é o valor das operações de saída e prestações tributadas, haja vista a respectiva equiparação. Nessa esteira, considerando tais valores no numerador, os índices de participação percentual das saídas tributadas sobre o valor total das saídas se elevarão, o que descaracterizaria a apropriação indevida do crédito do imposto relativos à aquisição de bens do ativo mobilizado, razão pela qual não se justificaria a diferença de crédito ICMS apontada no demonstrativo 2, folhas 21, impondo-se concluir pela insubsistência do lançamento fiscal no item 1. Essa é a decisão recorrida. Em suma, conforme bem sintetizado pela hora recorrida, a redação de primeiro grau acolheu os argumentos da defesa da Energisa, no sentido que o acréscimo dos valores mensais de transferência de energia elétrica para outras unidades da concessionária não poderia ocorrer apenas em relação ao valor total da saída, que é o denominador, mas também em relação ao valor das operações tributadas, que é o numerador, o que teria efeito no aritmético de majorar e não reduzir o índice mensal de apropriação do crédito ICMS. A representação fiscal, em parecer de recurso de ofício, acaba por anuir com a fundamentação empregada pelo julgador ACO, ao dispor que, abre aspas, não há reparos na fundamentação da redação ACO em relação ao fato de que as saídas das mercadorias não tributadas com previsão legal de manutenção do crédito, relativamente às transferências interestaduais de energia elétrica, deverão compor o numerador do índice. No entanto, pleiteia mesmo assim o restabelecimento acusatório, dispondo que a glosa do crédito é correta pela incorreção do denominador no índice utilizado pelo autuado em linha com o entendimento do juiz ACO. Porém, admitir a correção do seu numerador em auto de infração equivale a conceder créditos não tomados à época dos fatos de forma extemporânea por meio de uma decisão do órgão julgador autorizativa de uma compensação não prevista em lei, ou seja, com imposto regularmente constituído de ofício, fecho aspas. Digo sem razão a representação fiscal, tenho por certo que a decisão ACO não concedeu ou reconheceu direto ou indiretamente créditos temporâneos recorridos, como faz crer a representação fiscal, mas sim, e corretamente, reconheceu a insubsistência do lançamento de ofício por notória falta de liquidez e certeza do crédito tributário, aqui traduzido pelo erro no fator, o índice, da apropriação do crédito tributário à razão de 1,48 avos, ao não considerar os valores mensais de transferência de energia elétrica para outras unidades da concessionária, não somente em relação ao valor total das saídas, denominador, mas também em relação ao valor das operações tributadas, numerador, o que evidentemente macula os cálculos apresentados pela autoridade fiscal. Destarte, correta adesão ao ACO, ao fundamentar que, considerando tais valores no numerador, os índices de participação percentual das saídas tributárias sobre o valor total das saídas se elevarão, o que descaracterizaria a apropriação indevida do crédito do imposto relativo às aquisições do bem do ativo mobilizado. Em suma, concordo com todos os fundamentos empregados pela adesão recorrida no que se refere ao item 1.1, inclusive aqueles que afastam os argumentos manejados pelo contribuinte, principalmente quanto ao fundamento de concluir pela insubsistência acusatória, conforme acima destacado, de modo que mantenho nesta porção a decisão ACO por seus próprios e jurídicos fundamentos, de modo que estou conhecendo e desprovendo o recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, ele se opõe aos itens 2, 3, 4 e 5, todos relativos a crédito indevido. Preliminarmente, aqui defende a recorrente a nulidade do auto de infração por ausência de motivação, dispondo que a recorrente demonstrou a nulidade do auto de infração, tendo em vista a generalidade das infrações descritas. Digo sem razão, a recorrente, ao passo que as infrações narradas se encontram suficientemente motivadas, a motivação, e satisfatoriamente comprovadas, a instrução probante, tudo em observância ao artigo 142 do CTN, tendo o relatório circunstanciado de folhas 15, 19, traduzido com eficiência e suficiência as premissas fiscais que ancoraram cada um dos itens acusatórios. É fato que a recorrente compreende o teor acusatório, combatendo-o tecnicamente, não havendo se cogitar em vício de motivação na lavratura do auto de infração ou prejuízo ao direito de defesa,
Afasto, portanto, a preliminar. Quanto ao argumento de decadência nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, cito aqui a súmula 9 de 2017, tratando-se, pois, de acusações relativas a crédito indevido, aplica-se, conforme a súmula, o artigo 173.1 do CTN, de modo que o termo ACOA para os fatos geradores objeto da autuação será o dia 1/1 de 2014, com a decadência configurada apenas em 1/1 de 2019. Considerando que a notificação se deu em 5/4 de 2018, não haveremos falar em decadência, de modo que estou afastando essa preliminar. No mérito, defende o direito ao creditamento do CMS em relação aos bens vinculados à atividade de fornecimento e distribuição de energia elétrica. De pronto, afasta-se o argumento relativo à necessidade de observância de normas técnicas e manuais de contabilidade do setor elétrico, no que atine a deferência às normas contábeis quanto à questão relativa ao ICMS, de competência exclusiva dos Estados, no termo do artigo 155 da Constituição Federal. Frisando que as normas técnico-contábeis aplicáveis ao setor elétrico podem até uniformizar a forma de contabilização dos bens do ativo, mas, à luz da legislação de regência, nem todo bem ativado confere direito ao crédito CMS, conforme o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, que diz que não dão direito a créditos, entradas de mercadorias, utilização de serviços resultando das operações, prestações isentas ou não tributados, ou a que se refira a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Nesse sentido, por sua qualidade e objetividade, eu cito a resposta à consulta tributária 111 de 2005, que diz que cabe esclarecer que o crédito cobrado, destinado a integrar o ativo mobilizado, somente será admitido para aqueles que sejam utilizados direta e exclusivamente no desenvolvimento da atividade do qual resulte a realização subsequente da operação relativa à circulação de mercadoria, e sejam caracterizados exclusivamente como móveis nos termos do artigo tal, e não percam essa condição mesmo após a sua integração ao ativo imobilizado do estabelecimento adquirente. Quanto ao item 2 especificamente, esse diz respeito a materiais de informática, comunicação e eletrônicos. Anote-se que, lendo e relendo as razões recursais, não se identifica qualquer contraposição específica em relação aos itens discriminados no demonstrativo 3, tornando-a incontroversa. Aliás, em petição incidental do contribuinte às folhas tais, inclusive citado aqui pelo doutor, informou a realização de pagamentos parciais desse item, de itens do auto infração, incluindo o item 2, o que reforça a anuência do contribuinte em relação a tal item acusatório. Anote-se que, não competindo a esse órgão de julgamento extinguir o crédito tributário em razão de pagamento, tais recolhimentos, se integrais em relação ao item 2, após certificados pela unidade fiscal de cobrança, terão o condão de extinguir o feito quanto a tal acusação, ou, se parciais, implicarão em imputação em pagamento, importando nesse instante constatar que, para o item 2, não há impugnação específica, de modo que, incontroversamente, tais itens como CD-ROM, notebook, mouse, teclado, monitor e outros não participam diretamente da atividade fim de distribuição de energia elétrica, mantido, portanto, o item 2. Como dito, se esse item foi pago, obviamente a imputação será realizada adequadamente. Quanto ao item 3, relativo a veículos, partes e acessórios, admite a recorrente a procedência de parte da autuação, eis que recolhe o CMS em relação a materiais descritos como calibrador e compressor, conforme petição incidental de folhas tais. Nesse ponto, não controvertida a acusação, mantenho-a. Há ainda no demonstrativo 4, itens como bagageiro, capota, motocicleta e veículo leve passeio. Nesse sentido, a argumentar a recorrente que, abre aspas, os veículos em questão não são veículos comuns de transporte, mas sim veículos especificamente adaptados para acesso e manutenção das redes elétricas, cujos equipamentos abrangem suporte com escada, varas de manobra, armários para guarda de cruzetas, ferramentas, cestas aéreas, e outras funções específicas, o faz o contribuinte em referência ao veículo cuja fotografia se reproduz às folhas 81.260, que não se trata dos veículos objeto da autuação,
aqui mais uma vez descritos como motocicletas e veículos leves, obviamente não equipados com os denominados cestos aéreos. Então, a fotografia trazida no recurso é obviamente aquele veículo com toda a estrutura para içamento do funcionário, né, para fazer o reparo, mas no auto de infração estão sendo cobrados crédito devido em relação a outros tipos de veículos, né, motocicletas e veículos leves, que seriam veículos de passeio. Tais veículos, quando muito, revelam-se instrumentos de apoio logístico, operacional ou prestacional, não diretamente relacionados à sua atividade fim de distribuição de energia elétrica. Nesse sentido, nada obstante, defende a recorrente que os veículos leves e as motocicletas garantiriam o direito ao crédito, registre-se que a jurisprudência prevalecente nesse Tribunal Administrativo entende em desfavor da tese do contribuinte, a saber, e aqui transcrevo algumas jurisprudências, todas elas da Câmara Superior, jurisprudências de 2019, 2018, 2020, 2021, todas no sentido específico de que para esses veículos não há direito a crédito. Assim, há anos, a jurisprudência da Câmara Superior desse tribunal firmou-se no sentido de que veículos e acessórios utilizados na manutenção de rede de distribuição de energia elétrica e transporte pessoal não geram direito ao crédito, de modo a se manter o item 3. Em tempo, o demonstrativo tal ainda relaciona itens descritos como bagageiro e capota, que não foram objeto de pagamento da recorrente, tampouco objeto de impugnação específica, ainda que a recorrente cite especificamente tais itens às folhas tais, não há qualquer detalhamento ou descrição de tais itens. De qualquer forma, pela simples descrição dos bens, é evidenciado que tais itens não participam diretamente da atividade fim de distribuição de energia elétrica, de modo que devem ser mantidos. Em suma, estou mantendo o item 3. O item 4 diz respeito a máquinas e equipamentos diversos. Admite a recorrente a procedência de parte da autuação, recolhendo ICMS supostamente em relação a materiais descritos como, por exemplo, câmera fotográfica, condensador, evaporador, bolsa, extintor, carrinho de armazém, compressor, luminária, lâmpada. Nesse ponto não é controvertida a acusação, mantenho-a, portanto. Há ainda no demonstrativo 4 itens que aqui descrevo, entre eles termovisor, analisador, receptor, carroceria, empilhadeira, torre, carrinho hidráulico. Nesse sentido, embora a recorrente cite nominalmente alguns desses itens, a exemplo de termovisor e analisador, não há qualquer detalhamento ou descrição pormenorizada de sua função ou aplicação na atividade desenvolvida pela recorrente, obstando, ainda que intuitivamente, que se afira a participação de tais itens na atividade fim de distribuição de energia elétrica, de modo que tais itens devem ser mantidos. Em suma, tem esses itens aqui, não sei a função de cada um deles, não sei para que se prestam, então não consigo analisar o cabimento de cada um deles. Então, estou mantendo o item 4. Quanto ao item 5, também relativo a outros materiais, admite a recorrente a procedência de par da autuação, eis que recolhe o ICMS em relação a itens como cartucho, acendedor, escova, limpador, condensador, evaporador, placas de identificação, junta mecânica, filtro de ar, carregador de bateria, conforme petição de folhas tal, nesse ponto não controvertida, mantenha. Ainda no demonstrativo 5, itens como elo fusível, chave fusível, isolador, cabo, arruela e parafuso, dentre outros. No ponto, aqui sim, impugnado especificamente, defende a recorrente que tais mercadorias formam em conjunto a rede de distribuição de energia, exemplificando as folhas tais, com planta da rede elétrica, que o sistema de distribuição é formado por diversos materiais, incluindo aqueles do item 5.
argumenta que referidos componentes menores, que foram objeto da glosa nesse aí, parafusos, arruelas, grampos, são destinados a serem integrados fisicamente à rede de distribuição de energia elétrica, pois condicionam o próprio funcionamento dessa, portanto, relevante quanto o próprio poste ou cabo de energia elétrica. E, mais relevantemente, dispõe que procede a devida segregação contábil dos bens destinados à manutenção da rede elétrica, sem direito a crédito, daqueles efetivamente integrados à rede elétrica essenciais ao seu regular funcionamento, garantindo que não efetua apropriação de crédito ICMS em relação a bens destinados à manutenção de suas linhas de distribuição. A recorrente, inclusive, juntou o relatório interno do Florestal para tecnicamente justificar a função de cada item ativado, de modo a demonstrar a participação de tais itens na atividade fim de distribuição de energia elétrica. Em tempo, registre-se que, especificamente quanto aos itens cabos, objeto do item 5, foi promovida a diligência pela 13ª Câmara Julgadora, em voto condutor do Dr. Inácio, para que o AFRE esclarecesse se os cabos que constam no referido demonstrativo são diversos ou não dos cabos de energia elétrica cujo direito ao crédito teria sido reconhecido. Tendo o autor do feito esclarecido aqui com razão que os itens constantes do CIAP, do SPED fiscal, cuja nitidez e precisão da designação como cabo elétrico, cabo isolado cobre, torre e poste, indicam seu emprego direto no fornecimento de energia elétrica, não tiveram os créditos de ICMS excluídos pela autuação. Então, para determinadas denominações de cabo, o fiscal analisou essa questão e entendeu que esses cabos compõem, sim, o ativo imobilizado. E que, quanto aos cabos e conectores citados no voto vista e na diligência, analisando os mencionados demonstrativo e as fichas CIAP, verifica-se que há inúmeros itens nos quais são citados esses materiais que são, na maioria, classificados pelo contribuinte autuado no Código da Conta Analítica TAL, edificações, obras civis e benfeitorias, e possuindo descrições diversas, como, por exemplo, conector, aterramento, tipo cunha, cabo, luva, emenda, cabo, grampo, cabo, e diversas denominações em que o cabeamento aparece. Considerando-se essas classificações e não havendo evidências claras e indubitáveis de que esses materiais tenham sido aplicados diretamente na distribuição de energia elétrica, como bens instrumentais do processo de fornecimento, e não somente como materiais de instalação, uso e consumo, os créditos foram impugnados no auto de infração. Essa é a menção aqui trazida especificamente pelo autor do feito. Por eficiência, rememore-se que a adesão normativa CAT 1 de 2000, que trata do crédito ICMS destacado no documento fiscal concernente à aquisição de partes e peças usadas na manutenção, atualização do bem do ativo imobilizado, da leitura dos parágrafos abaixo reproduzidos da referida decisão, conclui-se que somente as peças e partes classificadas como ativo imobilizado dão direito ao crédito, estando essa classificação condicionada a que tenham sido adquiridos em conjunto com os bens do ativo dos bens do imobilizado nos quais são ou serão utilizados. Leio só o destaque. Partes e peças adquiridas separadamente para o fim de manutenção, reparo e conserto, não contabilizados no ativo imobilizado de máquinas e equipamentos, não geram, por suas aquisições, o direito de lançar na escrita fiscal o valor do imposto correspondente. Fecho aspas. Assim, digo eu, conforme bem delimitado pela representação fiscal, fator determinante para permitir o crédito em relação à mercadoria adquirida é o fato de ela ser utilizada diretamente na atividade fim do estabelecimento, que no presente caso é distribuição de energia elétrica, e não o fato da mercadoria ter sido contabilizada no ativo permanente, sintetizando que a adesão normativa CAT 1 de 2000 explicita que as partes e peças adquiridas para manutenção, por serem peças de reposição, têm a característica de materiais de uso e consumo e não ensejam direito ao crédito. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 13.319 de 2016, que diz a mesma coisa, o material que será empregado na construção desses bens não se confundem com mercadorias e não geram direito ao crédito, não obstante, em termos contábeis, sejam classificados no ativo imobilizado. Start, digo eu que, embora não haja dúvida que as mercadorias objeto da autuação do item 5 encontravam-se ativadas, condição necessária, mas não suficiente para garantir o direito ao creditamento, como se bem do ativo fosse,
e que tais itens são essenciais à atividade prestada pela recorrente, fazia-se necessário demonstrar que os materiais classificados pelo contribuinte no código da conta analítica tal foram adquiridos conjuntamente com os bens do ativo imobilizado, a exemplo dos postes e transformadores, integrados fisicamente à rede de distribuição de energia elétrica e não apenas utilizados como meras partes e peças adquiridas para manutenção desses equipamentos, que por serem peças de reposição, têm a característica de materiais de uso e consumo e não sejam direito a crédito conforme conclusão da decisão normativa CAT 1 de 2000. Tal premissa, frisa-se, adota inclusive quanto às mercadorias que, obviamente, são utilizadas na rede de distribuição de baixa e média tensão, caracterizados como postes de energia, como cabos e parafusos, ao passo que tais itens podem ou não ter participação na atividade fim de distribuição de energia elétrica, não havendo comprovação de que tais materiais classificados pelo contribuinte no código da conta analítica tal, de fato, são destinados a serem integrados fisicamente à rede de distribuição de energia elétrica. Embora argumente a recorrente que procede a devida segregação contábil dos bens e tudo mais, não identifico comprovações nesse sentido, reforçando-se a constatação do AFRE ao concluir que o contribuinte não trouxe ao processo qualquer prova de que qualquer e cada um desses bens ou materiais inscritos nas suas fichas SIAP em grupos genéricos contendo os cabos ou conectores na designação é diretamente utilizado no fornecimento de energia elétrica e não, repita-se, como peças auxiliares para instalação ou de uso e consumo. Digo eu, ainda que o documento técnico de florestal precisa justificar a função de cada item ativado, de modo a demonstrar a participação de tais bens na atividade fim de distribuição de energia elétrica, hei de anuir com a representação fiscal a dispor que, embora os materiais constem do relatório como sendo integrantes da estrutura de fornecimento, são também utilizados na manutenção dessa estrutura, sendo que nessa situação não ensejam direito a crédito. Assim, até mesmo para itens como cabos e elos fusíveis e ferragens diversas que reconhecidamente formam a rede de distribuição de energia elétrica, à luz de todo o conjunto probatório trazido pela recorrente em sede defensiva, tais como os anexos das notas técnicas tal, apostila de construção de rede de distribuição e manual de contabilidade do setor elétrico, também se prestam à sua manutenção, e nessa hipótese não há direito ao crédito, ao passo de tratar-se de peças e partes de reposição. Repita-se que, embora a recorrente afirme que o mesmo bem, em determinada circunstância, poderá ser destinado ao uso e consumo e, em outras, poderá ser destinado ao ativo mobilizado, não encontro provas que corroborem com a tese do contribuinte no sentido de que as mercadorias objetos do item 5 foram ativadas por serem integrados fisicamente à rede de distribuição de energia elétrica e não apenas utilizados como meras partes e peças adquiridas para a manutenção desses equipamentos que são os postes e transformadores. Ainda que se verifique, conforme folhas tais, que os itens cabos e elos fusíveis, que igualmente compõem o demonstrativo de folhas tal, foram admitidos por outro AFRE em outro auto de infração como inegavelmente utilizados na distribuição de energia elétrica, cuja conclusão, inclusive, foi mantida todos os graus de jurisdição, opto aqui por mantê-lo, em deferência ao meu livre convencimento motivado, frisando que a decisão normativa CAT 1 de 2000 especifica quanto aos itens componentes adquiridos para serem empregados nas máquinas e equipamentos dos ativos mobilizados, os quais só dão direito ao crédito quando da sua aquisição conjunta com o equipamento e, se adquiridos separadamente, não dão direito ao crédito, pouco importando qual tipo de mercadoria, se muito essencial ou pouco essencial. Frisando que não se trata de definir se os itens acoplam ou não ao equipamento, e sim o momento da sua aquisição, anotando-se que não há provas que demonstrem que os itens foram adquiridos juntamente com os equipamentos, ou se referidos itens são aqueles específicos para o equipamento ou máquina. Conclui-se, pois, que as partes e peças discriminadas nos demonstrativo tal se configuram material de uso e consumo, cujo direito ao crédito somente se dará a partir de janeiro de 2033, mantido, portanto, o item 5. Quanto aos juros, estou aplicando aqui a súmula 10 revisada, e quanto à legalidade de inclusão de juros na base de cálculo da multa, cito aqui a súmula 13 para afastá-lo. Em suma, estou conhecendo o recurso de ofício, negando o provimento, e estou conhecendo o recurso ordinário,
dando parcial provimento tão somente para reduzir os juros à Selic. Foi assim que eu votei, o voto está registrado. Representação fiscal, Dr. César, alguma consideração nesse caso específico? Nenhuma consideração, doutor. Obrigado, doutor. Dr. Samuel, Sem considerações, presidente. agradeço. Dr. João Marcelo, Parabenizo o presidente, doutor Ítalo, pelo voto e sem considerações, vou acompanhar. agradeço. Doutora Adriana, Sem considerações, doutor, e parabéns pelo voto. Obrigada. agradeço. Encerro, portanto, os debates e faço aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso de ofício, negou o provimento, e conheceu do recurso ordinário, deu parcial provimento só para reduzir os juros. Foi assim que votado. Agradeço ao doutor André pela presença. Muito Obrigado, bom obrigado. dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerro esse julgamento. Não há mais pedidos de sustentação oral. Só conferindo com o Dr. João Marcelo, o auto de infração da Hellstein Indústria e Comércio de Facas e Ferramentas, posso devolver para o relator, né, para uma melhor Isso. análise? Tá. Sim, agradeço, doutor Ítalo. Então, esse processo vai ser devolvido ao relator. Dr. João Marcelo gostaria de dar uma análise pormenorizada num ponto específico aqui desse auto. Então, esse E auto de... pode ficar à vontade, doutor. Desculpa. Então, esse auto de infração é um auto de infração que fala, ele foi feito com base em levantamento fiscal e o contribuinte apresentou documentos a destempo, né? Então, o que acontece? Por aplicação do artigo 19, o AFR não avaliou os documentos. Então, inicialmente, eu estava concordando, né, tanto com a posição da representação fiscal quanto do AFR, mas eu preciso analisar com maior cuidado, porque foi juntado documentos comprovantes de pagamento, comprovantes de realização de operações, livros diários e tudo mais, que não haviam sido apresentados. Então, eu preciso analisar com mais profundidade esse assunto, mesmo porque a diferença de levantamento ela é indiciária e tem comprovação do motivo por que não foi juntado, né? Então, há comprovações de prestações de serviço de informática e eu preciso analisar com calma se faz sentido essas observações, né? Então, como eu não consegui fazer em tempo, peço desculpas, né? Então, eu peço para voltar para fazer essa análise com mais calma, né? Perfeito. É isso. Estou fazendo aqui a devolução para o relator. Deixa eu só fazer o registro aqui. Pronto. Processo devolvido ao relator. E então vamos para o último processo da pauta, auto de infração 444-390, Metalcure, Fundição Industrial Limitada, relatoria também do Dr. João Marcelo, o recurso ordinário sem sustentação oral. Então já até liberei aqui no sistema para registro do voto. Fique à vontade, doutor, para registrar e depois promover a leitura. Perfeito. Obrigado, senhor presidente.
Bom, feito o registro, eu vou passar a leitura. Então, trata-se de um recurso ordinário, as folhas apresentadas pela recorrente contra a decisão de primeira instância, as folhas tais que não conheceu por intempestividade da defesa apresentada no presente aí composto do item a seguir descrito. Infrações relativas ao crédito, creditou-se indevidamente de ICM, S no montante de R$ 962.011,30 no período de setembro de 16 a março de 18, conforme especificado no demonstrativo 1, de folhas tais, em decorrência da escrituração de notas fiscais eletrônicas de emissão atribuída a CRC, comércio de peças fundidas, inscrição estadual e CNPJ tal, as quais não correspondem à efetiva entrada de mercadoria no estabelecimento ou aquisição de sua propriedade, uma vez que ocorreu a simulação das operações de saída de mercadorias por parte remetente, conforme elucidado no termo circunstanciado de folhas, constatou-se que, através de documentos apresentados pela instituição financeira Sicob, Credimogiana, CNPJ tal, em resposta ao pedido administrativo de requisição de informações financeiras RIF, que diversas contas bancárias, tendo como pagadora a empresa Metalcure, foram efetivamente pagas pela empresa CRC, que foi criada exclusivamente para servir de blindagem para operações praticadas pela própria Metalcure, além de gerar créditos fictícios de ICMS à empresa autuados. Os pagamentos efetuados pela CRC, tendo como pagadora Metalcure, tiveram seus principais dados transcritos e constam do demonstrativo denominado transcrição de dados, relação de documentos apresentados por Sicob, de folhas 24 e 28, sendo que os documentos não foram juntados por força do Instituto do Sigilo Fiscal /bancário, determinado em lei, nos termos do artigo 198 do CTN e do inciso 8º do artigo 4º da Lei Complementar Estadual 936, de 3 de abril de 2003, e disciplina estabelecida na Portaria CAT 12 de 2010, artigo 8º, parágrafos 3º ao 5º. Ressalva-se que o autuado poderá solicitar acesso aos referidos documentos mediante petição administrativa CEFAS, devidamente notificada a comprovar a efetividade das operações de aquisições acobertadas pelas notas fiscais objetos do presente, foram apresentados em resposta os documentos de folhas, documentos estes que, entretanto, não comprovam a efetiva ocorrência da regularidade das operações, comprova a infração pelos documentos juntados ao AIM. Termo circunstanciado, notificações de serviços e registros fiscais de entradas, EFD, termo de diligência, transcrições de campos das notas fiscais eletrônicas, notificações, registros fiscais de entrada, EFD, transcrição de dados, relação de documentos apresentadas pela instituição financeira, Sicob Credimogiana. A infringência foi o artigo 64, inciso 1, artigo 61, artigo 59 do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha D, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. No prazo de apresentação da defesa, o contribuinte juntou petição solicitando os pagamentos efetuados pela empresa CRC, tendo como pagadora a Metalcure, as folhas 1945 e 1946. Manifestou-se o autor do feito, as folhas 1949, informando em síntese que o autuado solicita acesso a documentos cujos dados constam transcritos às folhas 24 e 28, sendo que os documentos não foram anexados ao presente AIM por força do Instituto do Sigilo Fiscal e Bancário. Ressaltou que os principais dados dos documentos estão devidamente citados nas transcrições de campo e ratificou termos no lançamento exordial. As folhas 1951 e 1953, o julgador de piso converteu o julgamento em diligência para que autuado e solidários tomassem ciência da resposta à notificação solicitação feita através da petição de folhas 1945 e 1946 e apresentassem defesa dentro do prazo de 30 dias. As partes foram intimadas da decisão em 8/4 de 22, nos termos do artigo 78, parágrafo 3º da Lei 3.457 de 2009, as folhas. Em 8/6 de 2024, manifestou-se a ilustre representação fiscal no sentido que as partes foram intimadas da conversão do julgamento em diligência por meio de publicação no Diário Eletrônico de 29/3 de 2022, as folhas 1954, e conforme informação, as folhas 1955 e 1957, o contribuinte e os solidários foram intimados em 8/4 de 2022, nos termos do artigo 78, parágrafo 3º da Lei 13.457 de 2009,
Decorrido o prazo de 30 dias concedidos na diligência, o contribuinte e os solidários não se manifestaram e não apresentaram defesa. Em protocolo de 13 de junho de 2022, as folhas 1962, foi apresentada a defesa juntada às folhas 1963, 1992 e juntado o comprovante de cadastro no CNPJ da Metalcure, as folhas tais. A defesa foi juntada novamente em cópia as folhas 1996 e 2026. Em 8/7 de 22, o feito foi julgado pela DTJ de Campinas, o J de Sorocaba, no sentido de que a autuada e os solidários não apresentaram defesa. E, portanto, o contencioso administrativo tributário paulista não foi instaurado conforme o artigo 33 da Lei 13.457 de 2009, e os autos deveriam ser encaminhados ao delegado regional tributário para ratificação, conforme prescrito no artigo 35, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009. Em 4/8 de 22, manifestou-se o chefe da UJ de Sorocaba pleiteando a apreciação da defesa da autuada juntada a destempo, as folhas 2032. Em 9/8 de 22, nova decisão foi exarada pela DTJ de Campinas, o J de Sorocaba, declarando sem efeito a decisão de folhas 2028 a 2030, tendo em vista que não foi observada a petição protocolada em 13 de junho de 22, as folhas 1995 seguintes, porém não conheceu da defesa apresentada por ser intempestiva, folhas 2034 e 2035. Em virtude da decisão acima mencionada, a recorrente apresentou recurso ordinário, as folhas 2042 e 2055, reiterando os termos de sua impugnação e apresentando em síntese as seguintes alegações. Os responsáveis solidários não teriam sido intimados por meio de carta registrada com a R, conforme estipulado pelo artigo 72 do Decreto 54.486 de 2009, que a intimação não teria sido realizada por publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, que resta patente que deva ser conhecida a defesa apresentada, ou ao menos deva ser refeita a notificação para apresentação de defesa, conforme prevê o artigo 9º da Lei 13.459 de 2009, em relação aos responsáveis solidários na condição de pessoas físicas. Cito o julgamento do processo DRT 6.408.535/5/2016 e TCMD E, que deve ser afastada a responsabilidade dos sócios, porque não há nenhuma informação ou justificativa para tal, sendo que não foram cumpridos os requisitos do artigo 135 do CTN, de forma a atrair a responsabilidade pessoal dos sócios e que a empresa está ativa, afastando a aplicação do inciso 7º do mesmo diploma legal. A recorrente protestou por sustentação oral de suas razões, as folhas, requerendo o provimento do seu apelo para reformar a decisão recorrida, no sentido de que a defesa foi tempestiva, e solicita o retorno dos autos à primeira instância para julgamento da defesa apresentada e que seja afastada a responsabilidade solidária dos sócios. A ilustre representação fiscal apresentou, então, contrarrazões ao recurso ordinário, as folhas, oportunidade na qual afastou as alegações da requerente, requerendo não provimento do recurso ordinário, por entender que o autuado não teria o direito de litigar no contencioso administrativo tributário, sendo imperioso o encaminhamento imediato do AIN à DRT de origem para ratificação. E caso não seja esse entendimento do egrégio tribunal, pede pela anulação da decisão de primeira instância administrativa, pois esta não apreciou as razões de mérito do autuado. Em 27/1 de 2003, o processo foi distribuído. Em 26/6 de 24, o processo foi a mim distribuído sem prevenção. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Voto. Trata-se de acusação de crédito indevido de imposto decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas que não correspondem à efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento ou a aquisições de sua propriedade, uma vez que foram adquiridas em estabelecimento que simulou as operações, documentos fiscais inidôneos. Os fatos geradores reportam-se ao período de setembro de 2016 a março de 2018. O presente recurso ordinário insurge-se contra a decisão de primeiro grau, que sequer conheceu a impugnação apresentada pela recorrente por ser, segundo seu entendimento, intempestiva. A seu turno, a ilustre representação fiscal pugnou pela intempestividade do recurso, caso não fosse esse entendimento desse sodalício, pela nulidade da decisão de piso. Pois bem, quanto à vedação e análise de mérito, perfluíram-me a decisão da primeira instância administrativa e obrigam-me a concordar com o ilustre representante fiscal,
Se assim não fizesse, estaria de fato incorrendo na violação do duplo grau de jurisdição, com a consequente supressão de instância. Deixarei, portanto, de analisar o mérito, maiormente quanto à análise da alegação da defesa e o seu requerimento quanto ao afastamento da solidariedade dos sócios, passando à análise da tempestividade da defesa. O referido AIM foi lavado em 13 de setembro de 2021 e foi notificado por carta registrada com aviso de recebimento. As notificações da autuada Metalcure Fundição Industrial Limitada e do responsável solidário Shaad Curi Júnior foram entregues em 15 de setembro de 21, folhas 1937 e 1940. A notificação do responsável solidário Paulo César Rachid Curi foi entregue em 14 de setembro de 2021, as folhas 1943. Data em que foram efetivamente realizadas nos termos do artigo 73, parágrafo 4º, 3 do Decreto 54.486 de 2009. No prazo para apresentação da defesa, optou o autuado, por apresentar petição requerendo acesso a documentos em 24 de 9 de 21. Destarte, entendemos, contudo, que a petição apresentada não substitui a impugnação do lançamento. Nos termos do artigo 37 da Lei 13.457, in verbis, que fala sobre a defesa, né? Falando quais são as partes, tal, e por ser texto de lei, vou deixar de ler. Não obstante, a partir do momento em que um contribuinte apresentou documento diverso no prazo de defesa e cadastrou procuração eletrônica em 20 de 12 de 21, as folhas 1950, ele optou por iniciar o contencioso administrativo e, portanto, as notificações e intimações passaram a acontecer de forma eletrônica, através da publicação no Diário Eletrônico da Secretaria da Fazenda, dos termos do artigo 78 da Lei 13.457 de 2009 e demais normatizações quanto ao sistema. Veja que a opção do autuado, veja que foi a opção do autuado iniciar o contencioso, apesar de incluir documento diverso, uma petição, aquele esperado na fase processual, defesa. O julgador de piso, então, de forma a garantir ampla defesa e o contraditório, maiormente porque a petição apresentada não continha os fundamentos que a motivasse, nos termos do parágrafo 6º do artigo 8º da Portaria CAT 12 de 2010, converteu o julgamento em diligência para que o autuado apresentasse defesa no prazo de 30 dias. A publicação do ato ocorreu em 29 de março de 22 e o interessado foi intimado em 8 de abril de 22, nos termos do artigo 78, parágrafo 3º da Lei 13.457 de 2009. A defesa foi apresentada, então, em 13 de junho de 22, prazo muito além dos 30 dias, para o qual foi inicialmente notificado em, aqui eu vou alterar porque não é 14, é 15 que o contribuinte foi. 14 foram solidários, né? Deixa eu confirmar isso. Solidário. Foi 15. Então, a empresa foi notificada por AR em 15 de setembro de 21. E também além da segunda notificação, feita agora por meio do Sistema do Contencioso Administrativo, em 8 de abril de 22. Portanto, mais uma vez, prefiro minha decisão de primeira instância e entendo pela preclusão do direito, com a consequente impossibilidade de processamento da defesa no contencioso administrativo, nos termos do artigo 29, inciso 1, da Lei nº 13.457 de 2009. Quanto à alegação de que os responsáveis solidários não teriam sido intimados por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem razão a recorrente, inicialmente verificamos que a notificação inicial foi feita justamente por meio de carta registrada e AR e da maneira legal. E após a opção do próprio contribuinte ao aderir ao contencioso administrativo, temos que, conforme já foi analisado, as notificações são feitas pelo sistema agora disciplinado por normatização própria, como bem foi alertado ao contribuinte as folhas 1936, 1939 e 1942. Quanto à alegação de que a intimação não teria sido realizada por publicação no Diário Oficial do Estado, nos termos do artigo 34 da Lei 13.000,
de 2009, temos que o parágrafo 3º justamente fala sobre os critérios de conveniência e oportunidade, sendo que não houve transgressão ao disposto naquele artigo, normalmente porque optou o contribuinte a aderir ao contencioso administrativo, como já analisado. Se não, vejamos o disposto no parágrafo 3 in verbis. O parágrafo 3º diz, do artigo 34, fundado em critérios de conveniência e oportunidade, o fisco poderá notificar o autuado da lavatura do auto de infração por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, ou na sua impossibilidade, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, observado que couber as normas do artigo 9º. E o artigo 9º, no parágrafo 1º, diz que as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, na forma estabelecida no título 3 desta lei, e conforme dispuser a legislação. E parágrafo 3º, em se tratando de pessoa física, ou firma individual sem advogado constituído, as intimações permanecerão sendo realizadas mediante ciência do interessado por AR, com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer sua adesão ao processo eletrônico nos termos do inciso do título 3 dessa lei. E, quanto à alegação de que resta patente que deva ser reconhecida a defesa apresentada, ou ao menos deva ser refeita a notificação para apresentação de defesa, conforme prevê o artigo 9º da lei tal, da Lei 13.457, em relação aos responsáveis solidários na condição de pessoas físicas, citando o processo DRT 6.4.088.535.5 de 2016, temos que o caso citado presta-se à notificação de contribuintes do ITCMD na qualidade de pessoas físicas. O ICMS possui regramento próprio e, no presente caso, houve a devida notificação do AIM nos termos da lei de todos os envolvidos. Tanto é verdade que proporcionou a apresentação tempestiva de documento inservível à defesa, mas que, porém, serviu como peça vestibular do contencioso administrativo e, com efeito, outra oportunidade foi dada para apresentação de defesa em tempo hábil, com a citação legalmente realizada, que não foi cumprida. Dessa forma, não entendo como justa causa as alegações feitas pela recorrente, pois nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Decreto 54.486 de 2009, reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, o que não verificamos no caso em Testilha, pois se tratou de evento previsto e volitivo. Nesse sentido, há muito já alertava o conhecido brocardo jurídico, dormientibus non succurrit jus, isso é, o direito não socorre aos que dormem. Não entendemos que na presente situação haja direito violado, apenas um direito existente por determinado período de tempo que se exauriu. Tratando-se, portanto, de direito patrimonial disponível, e não satisfeito o ônus processual de recorrer em tempo, somos pelo não provimento da parte conhecida desse recurso. Dispositivo. Ante a todo exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e na parte conhecida nego-lhe provimento. Tendo em vista que no mérito, entendemos pela impossibilidade da litigância administrativa, propomos o encaminhamento deste ao ilustre delegado regional tributário para sua ratificação, nos termos do artigo 35, parágrafo 1º da Lei Estadual 13.457 de 2009. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação, devolvo a palavra. Obrigado, doutor Ítalo. Agradeço, doutor Marcelo. Doutor César, tem alguma consideração nesse caso? Nenhuma, doutor. Agradeço. Doutor Samuel? Sem considerações, presidente. Doutora Adriana? Sem considerações. Agradeço. Eu só ia pedir, desculpa interromper, eu só ia pedir para... Eu mudei aquela data, fiz algumas outras correções pequenas, mas eu mudei a data porque não era 14, era 15. Porque da 14 era do solidário, né? E 15 da empresa. Então eu queria pedir para alterar. Tá, eu habilitei. Doutor César? Aproveitando que o doutor vai alterar, ao invés de carta, ele escreveu cara em um momento do texto. Poderia aproveitar e fazer a correção. Obrigado. Cara, né? Eu já até arrumei. Acho que uma questão bem peculiar, né? O contribuinte, ele teve duas oportunidades de apresentar defesa. Nas duas, ele apresentou defesa intempestiva, né? Então,
Aqui, obviamente, não é excesso de preciosismo desse órgão, mas não dá para ficar chancelando esse tipo de equívoco, né? Corrigido já. Perfeito. Então, eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário apenas com relação a essa discussão da tempestividade e nega-lhe provimento. Encerro o julgamento. Todos os processos encerrados, encerro aqui a sessão de julgamento no sistema para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os colegas presentes e formalmente eu encerro a sessão pedindo aqui a gentileza do Oswaldo para encerrar a gravação, por favor.